não é? E se a gente for retomar esse sistema, como vai dizer a Higgs, né? Tem o pilar capitalista, e tem o outro pilar do sistema mundo, que é o pilar territorialista. Ele vai dizer que o pilar capitalista se move pelo DD' e o territorialista pelo TT'. Controlar mais território, mais recurso, mais população. Vai dar colonialismo e imperialismo clássicos. Não é? Pois bem, me parece que a gente está vivendo um momento histórico, não é? Onde essas estruturas estão sendo postas em xeque. Então, quando o Álvaro me convidou, né, e aí, mais uma vez, por isso que eu falo que tem uma questão também pessoal e afetiva, né, que foi nesse encontro com o Claxo que eu passei a ter um diálogo mais intenso e mais denso, né, com as ciências sociais. Aliás, a pedido de Atílio, que não vai se lembrar disso, que acaba tendo importância para mim, fui tocado por ele, quando depois nós nos encontrarmos na Bahia, num seminário em homenagem ao professor Milton Santos, você me ouviu falar, escreva isso e mande para nós, da Claxo. Eu escrevi um pequeno texto chamado A Geograficidade do Social. Está lá na Claxo, publicado lá. E foi a pedido do... Ele não é responsável pela qualidade do texto, senão ele vai rebaixar o nível dele. Né? Mas essa dimensão que me parece que ela é extremamente importante de pensar essa dimensão espaço e poder. Não é? Que me parece que é um tema em aberto e que nós necessitamos, inclusive, para pensar essas superações. Mas, ao mesmo tempo, sempre recuperando que esse pilar propriamente territorialista, que vai dar essa forma geográfica, não é? Que são chamados estados. Aí, Lefebvre veio à minha cabeça, não pela influência dos lefebvrianos, não é? Mas o Lefebvre diz que tem certos conceitos sociológicos que são imediatamente espaciais. Por exemplo, campesinato, sempre implicar uma extensão territorial. Estado. As pessoas acabam fazendo análise de uma estrutura do Estado que vem as classes, que eu acho importantíssimo, né? Mas se olvidam completamente da dimensão territorial do Estado. E isso não é qualquer coisa. Né? Agora, e aí é que eu queria colocar em debate isso, que esse tema hoje está sendo tensionado de vários ângulos. E a minha grande fonte de inspiração é a inspiração dos movimentos sociais na América Latina, que tem colocado para a gente um outro léxico teórico-político que me parece extremamente importante, que eu queria fazer uma conexão com o pensamento revolucionário europeu, particularmente com Marx, para dialogar esses dois campos. Não é? Então, essa dimensão que constitui, não é? Que eu estou chamando essa crise desse pilar territorialista, que é do Estado territorial, de maneira muito rápida, mas é uma influência que teve para mim fantástica, um livro que eu li nos anos 70, quando eu era professor dessa casa. Professor aqui de 76 a 87. Não é? E, na verdade, nesse momento, eu li um livro, que é o Departamento de História e Geografia juntos, e fui apresentado um livro do Perry Anderson, Linhagens do Estado Absolutista. Esse livro me marcou definitivamente. Né? Que ele vai mostrando como é que se formaram os diferentes estados europeus. A França, a Alemanha, vai mostrando como é. E ele obviamente fez a pesquisa, sempre a última coisa que a gente faz nos livros é a introdução, é a última coisa, né? Vamos fazer agora a introdução. Na introdução ele faz uma espécie de fio condutor da constituição dos estados na Europa. E nos chama a atenção para uma coisa que nós, geógrafos, temos negligenciado. De como essa estrutura desses estados, na verdade, não pode ser entendida se você não entender a estrutura de classes que deu origem a isso. Diz o Perry Anderson, se você tomar a história da Europa, século XIV, XV, XVI, o que mais ocorre em toda a Europa são revoltas camponesas por todo lado. Até a famosa grande, né, de 1525, não é isso? Né? Thomas Müntzer, né? A grande revolta camponesa analisada por Engels. Mas a Europa inteira explodia o tempo todo, por todos os lugares, explodiam revoltas camponesas. E é contra essas revoltas camponesas que os senhores feudais vão se reunir e vão criar um soberano para reprimir o poder local. O soberano passou a ser o rei. E essas uniões territoriais dos feudos vai dar origem a esse Estado territorial dito moderno. Mas, veja bem, esse Estado que se constitui, essa estrutura, se estrutura contra o campesinato. Não é isso? Aliás, numa época em que a população, os grupos sociais, não eram cidadãos, eram súditos.
Aliás, me parece que a própria geografia, né, tem dificuldade de entender os grupos sociais como grupos sociais. Né? Eu costumo dizer que, aliás, esse estado territorial que vai surgindo é que criou o geógrafo como profissional para o rei. Vai dizer o Máximo Quaini, né? Vai dizer que o geógrafo é o funcionário do rei para fazer mapa. Isso é século XVI. Eu costumo dizer que nós somos filhos do estado que nos pariu. A frase me parece boa, porque ela geralmente provoca reflexão. E pela primeira vez as mulheres não são acusadas. Né? Porque esse estado que nos pariu, para que nós criássemos os mapas do estado que ele ia dominar. Por isso os geógrafos, quase sempre, confundem que o seu objeto de estudo, a organização do espaço, na verdade não é objeto de estudo, é objeto de desejo. Talvez Freud nos explique. Nós herdamos a vontade do rei. Por que eu trago isso? Porque até muito recentemente, o Estado não passava de quê? O território não passava de quê? Base natural do Estado. Até muito recentemente. A partir dos anos 80, essa ideia começa a ser desnaturalizada. Embora, se quiséssemos, já poderíamos apontar, já nos anos 70, Pablo González Casanova já nos aponta a questão do colonialismo interno. Nós temos o Manifesto de Tiahuanaco, de 74, Tiahuanaco na Bolívia. Começamos a ter, a partir de então, um processo em que grupos camponeses e indígenas, né, começam a desnaturalizar a ideia de território. Ou seja, dentro do mesmo território, existem múltiplas territorialidades em tensão. Então, e me parece que tem certos conceitos que naturalizam o poder. Por exemplo, território. Né? Parecia que você nasceu aonde? Você é natural da onde? Natural do Brasil, natural da Bolívia. Mas se a Bolívia e o Brasil não são naturais, são frutos históricos, a gente vai naturalizando aquilo que não é natural. Como dizer que a fronteira entre o Brasil e a Bolívia é o Rio Paraguai. Né? O Rio Paraguai separa o Brasil da Bolívia. O Rio Paraguai não separa nada. O Brasil se juntava. Quem escolheu o Rio Paraguai para ser fronteira não foi o Rio Paraguai. Não existe fronteira natural. Vamos assumir essa dimensão política que nos constitui. Portanto, esses grupos sociais vão desnaturalizar e vão mostrar que dentro do mesmo território tem múltiplas territorialidades em tensão. Então, por exemplo, no Brasil, né, eu pergunto, quem de nós leva a sério que nós somos o país mais indígena da América? Vão achar que eu pirei de vez. Né? Eu vou dizer qual é o meu critério. Né? Eu sei que a Bolívia tem 62% de população indígena. Não estou tonto. Né? Sei que o Brasil só tem 0,4% de indígenas. Portanto, demograficamente falando. Mas o Brasil tem 305 etnias. A Bolívia tem 36. Nenhum país da América Latina tem tantos indígenas diferentes como no Brasil. Algum de nós aqui incorpora no seu projeto de Brasil que o Brasil é um país pluriétnico? O que a gente vai fazer com esses 110 milhões de hectares que esse sujeitinho que está querendo se eleger diz que quer extinguir? São 110 milhões de hectares ainda ocupados por indígenas no Brasil. Olha que violência não vem por aí. Todos nós costumamos condenar os portugueses, não é isso? Porque mataram os índios, não é isso? Mas parece que reclamamos que eles não fizeram o serviço completo. Deixaram 1 milhão de indígenas no espaço. Mas a gente tem uma visão tão colonial, tão branqueada do território, como diz Renato Emerson, não? O branqueamento do território, né? Que a gente forma a gente que depois vai construir a Belo Monte na Amazônia e acha que é um vazio demográfico. A Amazônia é ocupada há 19 mil anos. Na Amazônia colombiana. No Brasil são 11.200 anos. Atílio, para quem não sabe, tinha gente na Amazônia que não tinha floresta. Essa floresta tem 12 mil anos. Isso é importantíssimo do ponto de vista epistêmico e político.
tem populações vivendo na Amazônia há mais de 12 mil anos, que convivem com essa floresta que foi se formando depois da última glaciação. A floresta foi se desenvolvendo e esses povos juntos, metabolicamente. A ponto de um antropólogo chamado Darrell Posey, que viveu durante toda a sua vida lá entre os Kayapó, chamar de floresta tropical cultural úmida. Um conceito delicioso, porque ele é não eurocêntrico. A gente tem floresta tropical, né? Cultura é uma coisa, natureza é outra. Né? É o conceito de floresta tropical cultural úmida. Vai mostrando como tem a presença humana. Isso não autoriza ninguém a dizer que a floresta amazônica é fruto do braço humano, que seria, na verdade, cair no antropocentrismo idiota. Tem uma transformação metabólica que leva à formação da floresta. Mas povos que lá viviam aprenderam a conviver com esse patrimônio de riqueza que a humanidade toda, né, pode desfrutar e que cabe a esses povos, sobretudo pelo conhecimento que têm. Pois bem, essas populações, né, por exemplo, esses territórios, território nacional, eu me lembro do seu, que era chefe de gabinete na área de movimentos sociais no governo da Dilma, Carvalho, né, como é o nome dele? Gilberto Carvalho. Ele saiu criticando a Dilma, depois que, agora nesse novo mandato que a Dilma assumiu, ele falou assim, não, a Dilma tinha que melhorar a sua relação com o movimento social. Aí o repórter perguntou para ele assim, e no caso de Belo Monte? Não, aí o governo tem razão. Aí o cara, mas por quê? Porque é um projeto de interesse nacional. Aí eu pergunto, aqueles que vivem lá são nacionais? A visão colonial que continua também atravessando a esquerda, e não é só a petista, porque parece que o PT tem um PT expiatório, né? Todo mundo agora joga tudo nas costas do PT. Mas esse etnocentrismo, não é isso? Faz parte da nossa formação colonial. Então é preciso descolonizar a esquerda, como dizia o Aníbal Quirino nos convidava, a crítica ao capitalismo e à colonialidade. Então essas populações vão desnaturalizar o conceito de território, vão abrir o debate dos territórios. E eu me lembro que em 1990 duas grandes marchas se formaram, uma na Bolívia e outra no Equador. E qual era a consigna, qual era a bandeira das duas marchas? Luta pela vida, pela dignidade e pelo território. Pessoal, isso não é qualquer coisa. Não é liberdade, igualdade e fraternidade. Isso deu origem ao liberalismo e aos socialismos, como ideologias. Isso emana de dentro dos movimentos. É isso que vai trazer a natureza como portadora de direitos. Nós não queremos desenvolvimento, nem alternativa de desenvolvimento. Nós queremos alternativas ao desenvolvimento. O bem viver, a vida em plenitude. Nós não queremos mais Estado nacional. Nós queremos Estado plurinacional. É outro léxico. Esse que a gente ficou distante, que o Wagner apontou aí, o movimento... E produziu isso, sobretudo, Atílio, na década que diz que, na verdade, a esquerda entrou em crise. Foi depois da queda do muro. E eu pergunto, talvez por isso é que isso tenha se desenvolvido, sobretudo depois nos anos 90. Humberto Cholango, que você conhece, da CONAI. Nos anos 80 ele se dizia líder camponês. Depois dos anos 90, até os 80, né? Ele se chama líder indígena, na CONAI. Felipe Quispe, Aymara de Bolívia, trotskista clássico. Hoje, líder indígena, Malcu. Hugo Blanco, ex-senador da República do Peru, líder camponês revolucionário, vivo. Hugo Blanco simplesmente hoje edita uma revista maravilhosa, digital, chamada Lucha Indígena. Todos esses sujeitos conhecem profundamente o marxismo. Eles não são tontos. Não é isso? A gente sabe que a esquerda fez no poder na Bolívia em 52. Havia os territórios indígenas dos Ailus, unidades territoriais comunitárias coletivas. Fizeram a reforma agrária. Dividiram os Ailus em propriedade privada camponesa para fazer reforma agrária. Transformar os indígenas em camponeses. Aí quando se conversa com o Pablo Mamani, não é isso? Lá em La Paz, ele vai dizer assim, mas vem cá, fizeram com a gente a mesma coisa que a direita faz. Porque também é eurocêntrica, também é colonial. Então, quando começa a acontecer esse vazio epistêmico, político e também existencial, é muito profundo. Já sinalizou que eu tenho que encerrar, tenho 2 minutos. Aí obviamente não vai dar tempo, está no texto, né?
Recentemente eu fui convidado a fazer uma série de conferências em São Cristóvão de las Casas e visitar lá os caracoles zapatistas. E aí eles me levaram num determinado momento na gráfica deles, né, que eles têm, que lá tem que se formar, discutir o mundo, mas tem que fazer alguma coisa com a mão. Então tem aperfeiçoamento em saber fazer sapato, o outro tem que aprender a... Aí tem uma gráfica. Aí na gráfica eles me deram um livro de presente, né, chamado Marx Tardio. E depois me chamaram num canto e me levaram para um modelo chamado A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização. É um livro que eu ganhei o prêmio da Casa das Américas. Eles fizeram uma edição pirata, roubaram e me deram um exemplar que eu tinha direito a um exemplar como direito autoral. Nunca recebi prêmio maior. Né? Pois bem, eu consegui chegar no Brasil praticamente com o livro Marx Tardio lido. Né? E é um livro que se constitui em torno das famosas cartas do Marx, respondendo a uma revolucionária russa chamada Vera Zazulys, ou Zazulis. Uma delícia o livro, feito pelo Chanin e seus colaboradores num trabalho maravilhoso. O interessante é que esse livro é de 84, publicado em espanhol em 90 e jamais publicado no Brasil, a não ser agora que eu traduzi. Está publicado pela Expressão Popular. E esse livro é fantástico porque pouca gente sabe que o Marx, depois que publica o Capital, né, o Marx os russos pedem para traduzir para o russo o livro. E o Marx começa a aprender russo. E a sua mulher diz que ele ficou obcecado pelos russos. Pelo russo como língua e pela cultura do povo russo. Ficou apaixonada por Chernyshevsky, autor de um romance chamado O Que Fazer. O pessoal conhece o outro Que Fazer. Do principal intelectual e ideólogo dos populistas russos. Marx era apaixonado pelos populistas russos. Ao contrário do que nos disse a Segunda Internacional. Onde Marx, perguntado dessa carta, não é isso? Ele começa a compreender pela primeira vez, ele começa a ter informações densas e consistentes a partir da periferia do capitalismo. Que o Marx não tinha quando escreveu o Capital. Então é um livro que nos diz respeito, porque ele está falando de países da periferia pela primeira vez. E é por isso que quando ele é perguntado pela revolucionária russa, o que fazer com as comunidades de aldeia, não é isso? Que eram expressões territoriais comunitárias da Rússia, ela perguntava, qual é o papel de um revolucionário? Não é nos concentrarmos na cidade para fazer a revolução? Marx já tinha um profundo conhecimento dessa realidade e diz, se isso acabar, não é porque alguma lei histórica disse que isso tem que acabar. Se isso acabar, é porque o capitalismo e o Estado russos vão acabar com isso. E o papel do revolucionário é lutar contra isso para que isso sobreviva como base do comunismo. O Marx que admite o campesinato, eu diria, na América Latina, não é isso? Os povos indígenas, quilombolas, essas expressões que fazem uso comum da terra amplamente. Agora eu estou vindo da Bahia com um trabalho longo que eu fiz esse ano, com as comunidades de fundo de pasto. E com a minha surpresa de você ter... Nós identificamos diretamente mais de 2 milhões de hectares diretamente usados de maneira comunitária. E eles se recusam a que tenham propriedade privada. Onde eu pude descobrir que, por exemplo, a distribuição desigual da chuva, a gente sempre fala no tempo, não é isso? A distribuição desigual da chuva no tempo, concentrada entre dezembro e março, não é isso? Depois passa o resto do ano evaporando. Isso é verdade. Mas eles tiraram uma coisa fantástica, a distribuição desigual da chuva no espaço, da água no espaço. Então tem cacimba, tem fonte, tem lagos, eles são distribuídos irregularmente, ou seja, de maneira não homogênea no espaço. Então o que eles dizem? Nenhuma cacimba, nenhuma fonte pode ser propriedade privada. Porque se alguém fizer secar aquilo, todo mundo morre. Então a única coisa é que seja sempre usada de maneira comunitária. Então eles criam um bode de maneira comunitária. Você pergunta para ele, até onde vai o seu território? Resposta, até onde o bode vai. E como eles vão atrás do bode, e um nível de vida de uma dignidade fantástica, que nos últimos anos, por causa do projeto das cisternas, passaram a ter água limpa em casa. Então não se morre mais de diarreia. Não é isso? E ao mesmo tempo eles lutaram lá, bloquearam várias estradas para ter energia. Então agora você chega numa casa, o sujeito fala assim, professor, aqui eu tenho um suco de umbu para o senhor, porque agora eu tenho uma geladeira, eu posso guardar fazer essa polpa. O nível de vida é esse. Se nós tivéssemos isso há 20 anos atrás, ninguém migrava. As pessoas estão voltando. E essa foi uma experiência fantástica do movimento social.
né, que mostra que, nesse caso, colocaram na mão do Lula a proposta de fazer 1 milhão de cisterna. Botaram uma merreca de dinheiro. Em vez de 1 milhão de cisternas, fizeram 1 milhão e 200 mil. Caso raro no Brasil, que pega dinheiro público para fazer 1 milhão, isso faz 500 mil, não é isso? Lá eles pegaram 1 milhão, fizeram 1 milhão e 200. E, ao mesmo tempo, não cria nenhuma dependência do governo. Porque, a partir do momento que tem a cisterna, o problema está com São Pedro. Choveu, eles têm água. Então, não precisa do Lula mandar chuva. Então, a dignidade com que eles falam. Isso vai mostrando que tem em curso na América Latina essas experiências. Então, tem um outro léxico teórico-político, tem essa dimensão territorial que passa pela vida digna, a questão da vida, da dignidade do território. Isso, ao mesmo tempo, se conecta com o que tem de melhor do Marx tardio. E é isso que eu ofereço a vocês num texto mais profundo. Agradeço a atenção e vamos para a parte melhor, que é o debate. Vamos abrir para as perguntas. Ninguém. Orlando Valverde costumava dizer que quando essa situação acontecia, que ninguém perguntava, ele falava, choque técnico. Orlando Valverde é um grande maestro de um comunista clássico, que foi meu mestre. Orlando Valverde. Era um nacionalista, sabe? Eu aprendi a questão agrária com ele. Muy bien, mi pregunta es para principalmente Carlos Walter y también para Raúl Sibeki, si quiere contestar. Yo tengo un problema con el marxismo, serio, con el marxismo. Creo que es muy importante, que tenemos que conocerlo, que debemos leerlo, que es una responsabilidad académica, intelectual, si se quiere. Pero creo que el problema central consiste en que en el momento en que Marx escribió sus textos, jamás se iba a imaginar cómo funcionaría este mundo en la actualidad. Y me refiero principalmente al hipercapitalismo. ¿Qué es eso? Ceros y unos, es decir, bits, que no están soportados con ninguna base material y que definen el devenir de los territorios a partir del sistema financiero. Entonces mi pregunta, y a la vez un poco mi sugerencia es, no sé, les sugeriría leer el manifiesto hacker de Wark Mackenzie, que precisamente pone el dedo sobre la llaga en ese asunto. Hoy en día la riqueza no está soportada con bienes materiales, al menos de manera total. Está soportada con ceros y unos. Y cada vez más tenemos monedas virtuales, como el Ethereum, el Bitcoin, y ese mundo es el que se está configurando para seguir explotando la tierra y seguir explotando la naturaleza y seguir explotando a los humanos. Y seguir, yo diría que pervirtiendo la ciencia y la educación. Entonces, no sé, es una pregunta, comentario, no sé ustedes qué piensan. Repito, creo que hay que conocer el marxismo, pero desde mi punto de vista está corto y es anacrónico para entender lo que está ocurriendo hoy en día con los territorios. Faz bloco aí, senão a gente... Boa tarde. É sempre, acho que talvez um pouquinho intimidante para todo mundo, né? Porque é tanta coisa que vem, é tanto volume de informação que a gente fica um pouco pensando mais do que pensando em falar, né? Mas uma coisa que me chamou em todas as falas, então eu não teria como colocar assim especificamente, que é uma preocupação minha e como geógrafo, que é a inserção do ser humano dentro da geografia, né? O Carlos Walter chamou a atenção de que a gente separou a natureza da sociedade, fez essa separação, e no processo a gente mata o ser humano quando a gente faz isso, né? Porque a sociedade também vira uma outra coisa e a gente desumaniza essa relação que a gente trata com o outro, né? E também nesse sentido que
essas outras lutas, né, que o professor Raul vai trazer ali, das lutas das mulheres, que elas também são uma luta de trazer a dimensão, em certo sentido, da vida, né, mas tanto da vida cotidiana quanto da vida que nós somos humanos e nos inserimos nisso. E a gente está num contexto que está tão explícito que tem uma galera aí que não entende que todos nós somos seres humanos, que acho que a gente precisa construir talvez uma resposta para essa questão e do que é essa nova humanidade em outros marcos que não é essa humanidade que está na Declaração dos Direitos Humanos, né? Que também essa Declaração dos Direitos Humanos tem uma orientação que não é tão humana assim, né? Então é nesse sentido a provocação. Boa noite já, né?